Louvado seja o nome do Senhor. É tão bom estarmos aqui nesta noite tão linda, nesta noite tão maravilhosa. Nós estamos aqui transmitindo diretamente de Belo Horizonte, aqui do estacionamento da Igreja Batista da Lagoinha. Queria mandar agora um forte abraço, um abraço virtual aí para você que nos acompanha pela Rede Super de televisão, pela Rádio Super, pelo Facebook, pelo YouTube. Você é muito bem-vindo mais uma vez, como acontece todas as sextas-feiras. Nós estamos aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você aí no seu lar, aí no seu carro. Temos aqui tantos irmãos dentro dos seus carros aqui no estacionamento. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Eu queria compartilhar um pouco da palavra do Senhor neste momento para a nossa meditação. Eu queria falar um pouco sobre oportunidade e oportunismo. Olha, um exemplo da natureza muito interessante é o que acontece entre os animais. Você já deve ter visto, nem que seja pela televisão, as hienas. As hienas, elas são carnívoras, mas não são grandes caçadoras. O que acontece? Elas ficam esperando pelo resto dos alimentos dos leões. As hienas não conseguem derrubar uma zebra, não conseguem derrubar um búfalo. Então elas ficam ali esperando que os leões façam esse trabalho. Então, depois que os leões abatem suas presas e devoram a maior parte daquela carne, então as hienas vêm para comer o resto. Depois que elas saem, aí vem os urubus para comer ainda algum resíduo que existir ali naquela carcaça. Então, o que é isso? Oportunismo. Então, nós vemos que quando estamos enfrentando alguma situação difícil, aí é que os oportunistas aparecem. E que oportunistas são esses? Você vê que quando você está em situação financeira difícil, aparece alguém para aproveitar e comprar o seu carro a preço de banana. Quando você está no aperto, alguém quer tirar proveito do seu aperto. Quando você está carente, aparece um predador na sua porta, ou quem sabe na sua rede social, não é verdade? São os oportunistas. Então, muito cuidado neste tempo de crise em que nós estamos atravessando. Os oportunistas estão aparecendo, as hienas estão aparecendo, e elas vêm muito sorridentes, não é verdade? Mas elas querem apenas tirar proveito de um tempo de fraqueza, de um tempo de fragilidade, de um tempo de vulnerabilidade. Então tome muito cuidado com os oportunistas. Existem oportunistas no comércio, existem oportunistas na política. Quantos neste momento estão tentando tirar proveito da situação do país, do mundo, trazendo as suas ideologias malignas, ideologias do inferno? Não permita que você seja um canal dos oportunistas. Não permita que você seja mais um divulgador de ideias oportunistas. E a pandemia do coronavírus tem sido um momento para muitos oportunistas aparecerem. Então, por exemplo, quem queria demitir o empregado, agora é a chance de aproveitar. Aquele homem que queria se separar da esposa, agora é a oportunidade de ter uma desculpa. Aquela mulher que queria largar o marido, agora é a oportunidade, ele está me oprimindo. Aquele que queria sair da igreja, quantos estão aproveitando a oportunidade? A igreja está fechada. Não, a igreja não está fechada. O templo se fecha, mas a igreja sempre está aberta. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. E o que acontece? Neste tempo em que os templos estão fechados, tem acontecido um movimento de perseguição contra a igreja do Senhor Jesus. Em muitos lugares os cristãos têm sido perseguidos. Em muitos lugares do mundo,
principalmente em países comunistas, a perseguição contra os cristãos tem sido intensa. E qualquer motivo tem sido aproveitado como desculpa, como um momento de oportunismo, para que os cristãos sejam massacrados, para que os cristãos sejam oprimidos e perseguidos por servos de Satanás que estão por toda parte. Isso acontece não apenas nos países comunistas, acontece em toda parte do mundo, inclusive no Brasil. Quantas iniciativas têm acontecido no sentido de perseguição contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero dizer para você o seguinte: existem algumas coisas indestrutíveis no mundo, você sabia? Tantas coisas vieram e passaram, tantos impérios vieram e passaram, mas existem algumas coisas indestrutíveis. Uma delas é a palavra de Deus. A palavra de Deus é indestrutível. Jesus disse: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus é indestrutível. A Bíblia é indestrutível. Quantos quiseram destruir a Bíblia, mas ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu, porque esta palavra não passará. Olha, hoje, com todo o avanço da ciência e da tecnologia, com toda a sabedoria do homem, não existe alguém ou nenhum grupo de pessoas capazes de escreverem um livro que chegue aos pés da Bíblia. Não existe. Podem ajuntar os doutores do mundo, podem ajuntar os PhDs, os filósofos, podem ajuntar os mestres de todas as academias, e eles não conseguirão escrever uma só página que se compare a esta Bíblia que eu tenho nas minhas mãos. Um versículo desta Bíblia derruba todo o conhecimento humano, porque esta é a palavra de Deus. Ela é indestrutível, ela é insuperável, ela é inesgotável, uma fonte de alimento para a nossa alma. A Bíblia é indestrutível, mas tem algo mais. A nação de Israel é indestrutível. Você já observou como os israelitas foram perseguidos durante toda a história? Quantos tiveram o objetivo de destruírem Israel, mas ninguém conseguiu. Por quê? Porque Israel é um povo abençoado, um povo eleito, um povo escolhido por Deus. Israel é indestrutível. Então desistam. Vocês que querem destruir Israel, desistam. Um país tão pequeno, com o tamanho aproximado do estado de Sergipe, está ali no Oriente Médio, cercado por inimigos fortes e poderosos, mas nenhum inimigo pode destruir Israel. Glória a Deus, porque a palavra do Senhor diz: o Senhor é quem te guarda, e Ele não dormitará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Aleluia. Mas tem mais. Sabe o que mais é indestrutível? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Então podem aparecer os oportunistas, podem aparecer os perseguidores, mas a igreja do Senhor Jesus nunca será destruída. A igreja é indestrutível. Por quê? Porque Jesus disse, em Mateus capítulo 16, versículo 18, onde lemos assim: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Foi o Senhor Jesus que disse. Ali estava diante dele um Pedro, uma pequena pedrinha, né?
um homem fraco que viria a negar o Senhor Jesus. Ali estava o pequeno Pedro, mas Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As pessoas podiam prevalecer contra Pedro, mas nunca contra a igreja. As pessoas podem prevalecer contra mim, mas nunca contra a igreja. Porque Jesus disse assim: eu o edificarei. Ele é o edificador, Ele é o artífice e construtor da igreja. É Ele quem faz, é Ele quem constrói, é Ele quem edifica a igreja. E nesta noite nós vamos orar para que a sua vida seja edificada, porque você é a igreja de Jesus Cristo. É Ele quem edifica. E quem é que vai colocar o pé na frente para impedir o Senhor Jesus? E Ele disse: a minha igreja. Olha aí o pronome possessivo: a minha igreja. A igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus. Por isso, nada poderá derrubá-la, nada poderá destruí-la. Ele disse: a minha igreja. Aí nós temos o amor do Senhor Jesus pela sua igreja. Então, os oportunistas não conseguirão fechar a igreja. Nós entendemos que na situação de pandemia em que vivemos, é muitas vezes necessário evitar as grandes aglomerações. Nós compreendemos e nós respeitamos isso. Mas o que nós estamos dizendo é a respeito da igreja do Senhor Jesus, que é um organismo vivo, um organismo espiritual, que nunca será detido, nunca será destruído. Pois bem, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E neste momento, muitos irmãos estão sendo perseguidos em muitos lugares, e eu gostaria de orar por estes irmãos, e por todos nós, e por todas as igrejas, que são manifestações locais do corpo de Cristo. Eu quero orar também por você que está nos acompanhando agora, para que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Senhor, eu apresento a Ti a Tua igreja, apresento a Ti todas as igrejas locais espalhadas pelo Brasil, espalhadas pelo mundo. Ó Deus, quero clamar ao Senhor neste momento de tanta perseguição, neste momento de tanta luta. Quero clamar ao Senhor a favor dos nossos irmãos que estão nos países comunistas. Ó Deus, clamamos a Ti pelos nossos irmãos na China, que estão sendo perseguidos de forma feroz. Ó Deus, clamamos a Ti pelos nossos irmãos na Coreia do Norte. Ó Deus, em Cuba. Ó Pai, em todos os lugares do mundo, e principalmente no nosso Brasil. Clamamos a Ti pelas igrejas, clamamos a Ti pelos nossos irmãos. Ó Pai, queremos pedir que o Senhor venha fortalecê-los na fé, em nome de Jesus. Ó Pai, aqueles que estão enfermos, nós queremos clamar a Ti para que eles sejam curados, em nome de Jesus, porque sabemos que se as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, o que é um vírus para prevalecer? Nós declaramos que nós somos mais do que vencedores em nome de Jesus Cristo. Declaramos esta palavra de fé. Pedimos, Senhor, que Tu venhas alcançar cada um que nos ouve agora, cada um que nos assiste. Ó Pai, alcança cada lar, alcança cada coração. Ó Deus, venha trazer o alento, venha trazer a cura, venha trazer o conforto. Ó Pai, venha trazer essa edificação espiritual, porque o Senhor disse: eu edificarei. Ó Deus, venha trazer, ó Pai, a Tua bênção sobre cada um. Nós Te oramos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.